faz de uma arte contemporânea? Vira e mexe me perguntam isso. E a dúvida faz sentido, uma vez que contemporâneo parece algo simples de definir. Seria tudo aquilo que pertence ao nosso tempo. Mas quando a gente fala de arte, a coisa se complica um pouco. Nem toda arte feita hoje é considerada contemporânea e muitas obras de séculos atrás continuam sendo lidas como profundamente atuais. Por isso, o questionamento: o que é, afinal, arte contemporânea? O artista Maurizio Nannucci capturou essa ambiguidade na sua obra All Art Has Been Contemporary. A frase em neon nos provoca: toda arte, em algum momento, foi contemporânea. O que a gente vê hoje nos museus, como arte renascentista, barroca ou até mesmo moderna, já foi criação do presente, carregada das inquietações e referências de sua época. Mas se a arte sempre foi espelho do seu tempo, por que chamamos um certo grupo de produções de arte contemporânea? Para entender isso, é importante a gente voltar algumas décadas atrás. A arte moderna, que dominou o final do século XIX até meados do século XX, se baseava na ideia de ruptura com a tradição acadêmica, experimentando novas linguagens, formas e materiais. Foi justamente nesse contexto que artistas como Picasso, Duchamp e Mondrian abriram caminhos para a multiplicidade de abordagens que associamos hoje ao modernismo. Aliás, eu sempre fico com o pé atrás quando a gente fala de modernismo como se ele fosse uma coisa única. Não foi e não é. Chamamos de modernismo diferentes movimentos que, apesar de compartilharem do desejo de renovação, assumiram formas distintas ao redor do mundo. No Brasil, por exemplo, houve uma valorização da identidade nacional, enquanto na França a abstração ganhou força e nos Estados Unidos a arte caminhou para uma expressão cada vez mais subjetiva e individualista. Mesmo dentro desses países, os artistas trilharam percursos próprios, revelando um cenário plural. E é justamente nessa pluralidade que a gente encontra pistas sobre a transição para a arte contemporânea. A partir das décadas de 50 e 80, movimentos como o pop art e a arte conceitual intensificaram as provocações sobre o papel da arte no cotidiano, trazendo para o centro do debate objetos industriais e a cultura de massa. Isso abriu caminhos para uma questão ainda mais radical. O que pode, afinal de contas, ser considerado arte? Se um produto fabricado em série ou um conceito poderiam ocupar o espaço de uma obra, então as fronteiras entre arte e vida começaram a se desfazer. Esse debate se expandiu globalmente, impulsionado pela crescente internacionalização das trocas culturais e, posteriormente, pela revolução digital. Foi nesse contexto que a noção de arte contemporânea começou a se consolidar. Os artistas passaram a questionar não apenas as regras estabelecidas sobre como fazer arte, mas também o próprio conceito de arte, os espaços que ela poderia ocupar e a relação que o espectador poderia ter com uma obra. Se antes os movimentos artísticos seguiam certos padrões estéticos e narrativos, a nova configuração social abriu caminhos para uma arte cada vez mais híbrida e questionadora. Isso se refletiu no surgimento de novas mídias e suportes como instalações, performances, videoarte e arte digital. À medida que a tecnologia avançava, os artistas se apropriaram desses novos recursos para expandir suas criações e para também desafiar os limites do que é considerado arte. Com isso, a arte contemporânea passou a abarcar múltiplas vozes, permitindo que o local dialogasse com o global. Ou seja, características específicas de cada região passaram a ter cada vez mais peso na construção de uma narrativa artística. Não era mais apenas o que vinha da Europa ou dos Estados Unidos que determinavam que uma arte ia ter importância na lógica global. Não que isso tenha mudado totalmente, a gente sabe que não. Mas com a arte contemporânea, a identidade de um povo, de um país, de uma cultura e de uma sociedade passaram a ser reconhecidas como parte fundamental de uma produção. Se antes a arte se espalhava a partir de poucos polos, agora a arte contemporânea se multiplica de uma maneira um pouquinho mais descentralizada, incorporando novas perspectivas.
E é por isso que, para mim, a arte contemporânea é muito sobre identidade. Ela deixou de ser definida por técnicas específicas e passou a ser sobre o assunto da obra de arte. Hoje, com obras como as de Elliot Sica, Marina Abramovic e tantos outros, podemos vivenciar a arte, senti-la e participar do processo de criação dela, seja a partir do tocar ou apenas do sentir. A arte contemporânea não é mais um objeto isolado. Muito pelo contrário, ela é uma experiência em constante transformação. Não importa se ela é abstrata, figurativa, olfativa ou sensorial. Ela pode ser tudo isso e muito mais. Afinal, o que faz de uma obra de arte contemporânea? Talvez a resposta para essa pergunta seja mais complexa do que uma definição única e objetiva. A arte contemporânea é, sobretudo, um convite a olhar, a questionar e a sentir o mundo de novos jeitos. No fim, é o nosso olhar que a torna contemporânea. E você, tem olhado para a arte de forma contemporânea?